Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por esse momento de nós podermos estar aqui reunidos para compartilharmos da palavra do Senhor. Está aqui à minha direita o pastor José Antônio, nosso convidado para estar conosco aí esse momento, para estar falando da palavra de Deus, assunto relevante que envolve a todos nós, né, cristãos, não cristãos. E estamos aqui nesse momento também com o nosso cooperador, irmão Jonathan, e ele está conosco aqui para também compartilhar, né, Jonathan? Paz do Senhor, pastor Samuel, pastor Zé Antônio. Mais uma manhã aqui, né, para a gente tratar do assunto que, sem dúvida, é dos mais importantes hoje na nossa vida, que é a palavra de Deus. E tentando aqui conciliar com com esse tema aqui também, que é muito importante socialmente, né, que é a política. Dê um bom dia, pastor Zé Antônio. A paz do Senhor para todos os ouvintes que estão nos ouvindo, que a graça e a paz alcance a cada coração nesta manhã. Estamos aqui reunidos em torno do nome do Senhor Jesus, né? Tudo que façamos para a glória de Deus. E a política é um assunto muito importante, né? Um assunto que vai direcionar, reger, né, a direção da humanidade. Então, estamos aqui na direção de Deus, né? Agradeço aqui o convite do pastor Samuel, né? Bem. Vai estar aqui para debater esse assunto tão, né, importante e relevante nos dias atuais, né? E no decorrer desse bate-papo, nós vamos aqui entrar na Bíblia, vamos trazer aqui o entendimento que o Senhor tem nos dado e vamos compartilhar uns aos outros aqui, amém? É isso aí. Então, um bom dia aí para vocês aí também que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, né? Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus e participe conosco aí, também envia seu pedido de oração, seus comentários, que vamos estar aí compartilhando aí juntos. Também está conosco aqui o pastor Sidney, que está aí no controle aí para poder estar divulgando essa live. Deus abençoe, pastor Sidney, e a todos vocês aí que estão conosco. O tema hoje abordado é a política e a igreja. Então nós vamos compartilhar aí alguns assuntos, né, referente à política, referente à igreja. E assim, eu sei que é um assunto bastante polêmico, mas é um assunto também que vem de encontro aos nossos dias atuais que estamos vivendo. Sabemos que estamos aí próximo, né, às eleições. Estamos aqui na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo, né, e a eleição vai ocorrer no dia 15 de novembro, né, e cabe a nós, né, estamos participando e estamos envolvidos com a política atuais, com o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Eu quero deixar aqui um versículo aqui para nós iniciarmos, mas antes de iniciarmos aqui com a palavra, eu quero convidar você aí onde está nesse momento, na sua casa, ou até mesmo aí através de um celular, né, fechar os olhos, vamos fazer uma oração, né, nesse momento, e pedimos que Deus venha abençoar a nossa vida e a sua vida aí de todos os ouvintes. Soberano Deus e Altíssimo Pai, estamos nesse momento, Deus, na Tua presença, para Te agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela oportunidade do Senhor nos permitir de estarmos aqui nesse momento para compartilharmos a Tua palavra. Deus, eu peço a Ti, nesse momento, põe por terra toda barreira espiritual, no mundo espiritual, Pai, toda corrente, que o Senhor venha quebrar pelo poder do Teu sangue. Meu Deus, eu peço a Ti também que o Senhor venha nos dar sabedoria para tratarmos desse assunto, ó Pai, para falarmos, ó Pai, da Tua palavra com sabedoria e entendimento, ó Pai, da Tua palavra. Eu peço a Ti também, nos lares agora, toda potestade, ó Pai, maligna no mundo espiritual, põe por terra, dê entendimento, ó Pai, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, que vão estar participando conosco nesse momento da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quero compartilhar com você aqui no livro, aqui, a carta ao Tiago, a palavra de Deus, nos fala no capítulo 3, né, fala sobre o tropeço na palavra. O versículo 1 fala: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duros juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra,
tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Amém. Até aqui, até o versículo 3. Então, aqui a palavra fala sobre o tropeço na palavra. A palavra de Deus vem de encontro com isso. Então, nós devemos tomar o cuidado conforme nós falamos, o que falamos, porque sobre ela nós seremos julgados, né? E poderemos ser também condenados. Então, eu quero passar aqui a pergunta aqui ao cooperador Jonathan. E ele vai fazer o comentário aí, né, referente à palavra de Deus. O cristão deve se envolver na política? Vamos lá. Creio que dentro dessa questão de política, à luz da Bíblia, a gente cai no que chamamos teologicamente de uma discussão cinzenta, de uma massa cinzenta dentro da Bíblia, porque ela não é clara, mas não deixa de falar disso. Entendeu? À luz da Bíblia, vamos ver desde a criação, desde Adão, até findando o livro de Apocalipse, vamos ver homens governando, vamos ver homens à frente da política, regendo nações. E como a gente pode conciliar isso? Eu acredito que o cristão, ele pode sim se envolver dentro da política, porque necessitamos disso. Quando vamos, hoje ali dentro dos municípios, somos regidos por um prefeito, vereadores, e se não tivermos cristãos ali dentro, como que fica a igreja? Aí eu me pergunto, como fica a igreja? Porque se tiver 10 vereadores, se os 10 for ateus, como que fica a igreja nesse sentido? Se um prefeito for ateu, e todos eles num comum pensamento, num comum senso, entendem que a igreja não é necessária no meio da sociedade, como que fica isso dentro da igreja? Então eu acredito que o cristão deve tanto se aqueles, logicamente, que tem chamado, que sente que isso é para ele, deve sim se envolver em prol da igreja, em prol dos cristãos. Entendeu? E eu acredito que deve sim se envolver e pode sim se envolver, porque precisamos disso, a igreja é um conjunto de pessoas que reunimos para tratar de questões espirituais, mas também sociais. Inclusive, dentro das igrejas tem vários setores que cuidam dessa parte da sociedade. Assistência social, ajuda a moradores de rua. Então, a política, dentro disso, ajuda e facilita bastante esse trabalho da igreja no meio da sociedade. Vemos diversas igrejas que recuperam moradores de rua, que recuperam pessoas que eram alcoólatras, pessoas que eram fumantes. Dentro dessa perspectiva, a igreja tem um papel muito importante. E necessitamos de pessoas que também compartilham do mesmo pensamento dentro da política. Que é um trabalho social, então, que a igreja faz. Exatamente, é um trabalho social que a igreja faz. E precisamos de pessoas que estejam no meio da política para ajudar, facilitar, porque, como eu disse, imagina só se tivermos uma cidade... Eu não entendo muito de política, sinceramente, é um assunto que assim, eu sou meio por fora desse entendimento. Mas eu fico pensando como que seria um país, como que seria um estado ou uma cidade que não tivesse cristãos dentro lá para poder ser um respaldo nosso, né? A gente ter a quem recorrer, a quem buscar, e vemos que a Bíblia vai dizer, ela vai dizer o seguinte, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmos 33. Então, se existe justos lá dentro, se existe um povo cuja nação é o Senhor, eu creio que, juntamente com isso, tudo vai cooperar para o bem.
dentro da igreja. Amém? Então o cristão deve se envolver no Sim, sem dúvida. A Bíblia em nenhum momento fala assim, não, o cristão não pode se envolver em política. Pelo contrário, alguns resquícios, quando vamos buscar dentro da Bíblia, sempre vemos Deus levantando os homens para estar à frente do governo. Amém. Deus abençoe. E passar aqui para o pastor José Antônio. Em quem o cristão deve votar? Ele deve votar só em quem é cristão? Como que é a opinião do senhor? Bem, primeiro eu quero fazer só uma introdução sobre política, né? Política, o que é a política? A política é a arte de governar, né? O que é uma arte? A arte é aquela expressão que você repassa num sentimento seu, em tudo aquilo que você quer transmitir a alguém. Então a política em si, ela é um sentimento que você tem no interior para que você transfere ao seu semelhante, naqueles que estão à frente de uma governabilidade, né? Então, a política em si, ela é boa, ela é formada por Deus. Foi Deus que constituiu a política, foi Deus que constituía reis no passado para dirigir os povos, né? E então, mediante a isso, o cristão, ele não só deve, como Deus aprova que o cristão participe da política. Por que Deus aprova que o cristão participe da política? Porque o cristão, ele tem o norte, a direção, ele tem a bússola, ele busca aquilo que é correto. É isso que Deus quer para a humanidade. Agora, nós como cristão, o que nós devemos fazer para poder voltar, né, em um político? Nós vamos ver o político, se ele é sincero, se ele fala a verdade, se ele é um político que teme a Deus. Por que um político que teme a Deus? Porque nada nesse mundo, sem a direção de Deus, não chegamos a lugar nenhum. O homem sem Deus, ele não consegue amar o próximo. O homem sem Deus, ele não consegue realizar coisas extraordinárias. Mas você pode dizer assim para mim, mas é verdade que um homem sem Deus ele não pode amar o próximo? A Bíblia é realista, porque, por exemplo, se eu amar uma pessoa simplesmente porque ela me ama, a Bíblia diz assim, o que eu estou fazendo alguma coisa demais? A Bíblia manda eu amar os inimigos, amar aqueles que me ofendem, amar aqueles que me perseguem. Por isso, a Bíblia, ela nos ensina a ser justo, né? Que nem tem uma passagem bíblica dizendo assim, que o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas aquele que gosta de suborno leva à ruína. Ou seja, a pessoa que busca a justiça em Deus para realizar algo, ele traz uma esperança, ele traz algo que desperta em alguém algo bom, né? E uma pessoa só pode fazer isso se está ligado com o Criador, aquele que fez a humanidade, aquele que conhece o ser humano por dentro, por fora. Então, o cristão ele deve muito bem procurar em quem ele deve votar, entendeu? Pode ser que uma pessoa que diz que serve a Deus, mas não condiz com aquilo que ele aprendeu na palavra de Deus. Então procura votar em alguém que realmente defende o amor a Deus, a justiça, as coisas boas que o ser humano pode fazer ao próximo. Enfim, o cristão ele deve buscar dentro da palavra de Deus e ver em quem ele vai votar conforme a situação de que ele vive, o caráter. Porque Jesus disse assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, por exemplo, não é só falar, né? Não é só a pessoa falar, ter falácia, mas é pelas obras. Se você vê um candidato que realmente condiz com aquilo que ele faz, poxa vida, acompanhe esse candidato, né? Pode ser que ele não seja nem evangélico ou cristão, certo? Mas se ele teme a Deus, e faz algo que é bom para a humanidade, que condiz com a palavra de Deus, ela nos ensina a caminhar. A palavra de Deus nos ensina a ter como fazer as coisas nesse mundo. Então, eu acredito que o cristão ele deve voltar, sim, numa pessoa que teme a Deus, numa pessoa que quer o bem na humanidade, uma pessoa que pensa no próximo. Essa é a minha visão conforme a palavra de Deus. Um homem que pensa no próximo, né? Porque Jesus ele veio aqui não pensando em si mesmo, ele veio pensando na humanidade. Ele entregou a sua vida pela humanidade. Então, uma pessoa que quer
ter um cargo público, ela tem que demonstrar que ela tem amor ao próximo. Então o cristão não precisa votar na pessoa porque ele é cristão. Não. Ele pode votar, igual o senhor comentou, ver os princípios da pessoa, Os princípios né, das o que a pessoa defende. O que a pessoa defende. Porque de repente você defende uma causa e a pessoa que você está votando defende outra. Defende o... Aí vai contra os seus princípios cristãos, com o seu princípio familiar. Exatamente. Então, assim, esse é o cuidado, né, pastor José Antônio? Esse é o cuidado. Esse é o cuidado que nós temos que ter em escolher um candidato que nós vamos votar. Nós temos aqui a participação do pastor Gerson, né, Luiz, que ele é da capelania, e ele fala aqui que a igreja, como instituição, deve fazer política de forma ética, mas não se aliar, né, com ética. Então, assim, a igreja se posicionar, né, como forma, assim, com ética, né? E tem pessoas que se posicionam e tomam partido. Não é o que nós queremos fazer aqui hoje, nessa manhã, né? Vemos aí que vamos ter uma eleição, enfrentar uma eleição mês que vem, dia 15 de novembro, né? E não é o nosso aqui tomar partido, eu defendo A, eu defendo B, mas nós viemos aqui conscientizar, que nem o pastor Gerson aqui ele coloca, né? E tem pessoas que fazem troco do voto. Então, assim, a gente temos que tomar o cuidado, né, da maneira que vamos nos posicionar como cristão. Exato. Né? E é um perigo muito grande, né? E aí, que nem eu perguntei para o senhor em quem o cristão deve votar. Deve votar numa pessoa justa, ética. Vou votar no fulano porque ele é cristão. Não. De repente ele é cristão, mas não é ético. Não é ético, não cumpre. Não cumpre, não tem um perfil de cristão, não tem um perfil de cristão. Exatamente. Só tem um rótulo, né? Então, é que nem a turma fala, o povo fala, a gente não pode avaliar o livro pela capa, né? Exatamente. Pela capa. Então, nós não podemos avaliar aí um político pela capa, pelo que ele vai... Então, assim, é um cuidado muito grande, né, Jonathan, que a gente temos que tomar. E em quem o cristão deve votar? Eu vou votar no fulano porque ele é cristão. Não. Mas, de repente, só tem um rótulo, né? Só tem um rótulo. É só um momento ali. Então, aí Deus abençoe aí, pastor Gerson, né, que também está participando conosco nesse momento aí. Isso é importante, a participação, porque é um momento assim, tem pessoas que falam assim, não, eu só voto em cristão. Mas a política, que nem o pastor Zé Antônio colocou, é uma arte. Arte de governar, arte de fazer o bem. E outra, é uma verdade. Se você faz para você não está fazendo política, né? Você faz pelo povo, né? No geral. Então, pensar num todo. Então, nós temos que tomar esse cuidado para participarmos, né, da política, da maneira que nós vamos servir a outras pessoas e servir com excelência. Exato. Então, Deus aí abençoe o pastor Zé Antônio na sua colocação, né? E temos aqui uma outra pergunta. Jonathan, o cristão pode ser político? Vamos lá, então. A palavra de Deus, em nenhum momento, ela proíbe ou deixa claro que o cristão não pode ser político. O Novo Testamento fica ainda mais, assim, com a chegada de Cristo, fica um pouco mais obscuro ainda, essa questão de política. Mas no Antigo Testamento, vamos ver sempre Deus levantando homens ali para governar, assim como o pastor José Antônio falou, que política é a arte de governar. E vamos ver personagens que fez isso com louvor. José, Moisés, Josué, Daniel, Neemias. Então Deus, eu acredito que Ele levanta esses homens, capacita, esses homens capacitados assumem uma posição bem alta para governar a população e fizeram isso sem deixar nenhum resquício de qualquer tipo de tropeço, qualquer tipo de erro. Vamos ver pela vida de José. José, pelo alto cargo que ele tinha, a Bíblia vai falar algumas vezes que ele poderia muito bem desviar do objetivo dele. O caso mesmo com a mulher de Potifar é um exemplo. Ele, naquele alto cargo que ele tinha,
A mulher de Potifar chega e se oferece para ele. O que ele faz? Ele, como homem de Deus, ele, como um servo levantado por Deus, ele foge, entendeu? E isso vemos que o ser humano, a gente tem um jargão muito feio hoje de falar que a política corrompe o homem, né? A gente tem um costume, tanto dentro da igreja como socialmente, que a política corrompe o homem. E eu não entendo dessa forma. O homem por si só, desde a natureza de Adão, já é corrompido pelo pecado. Mas o poder, ele somente revela aquilo que o homem realmente ele é. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa, ela tem uma vida mediana, ela trabalha, sustenta, aí a pessoa ganha na loteria. Vamos supor, na loteria. Aquela pessoa começa a ser arrogante, começa a destratar as outras pessoas. E isso não foi o dinheiro que fez com ela, mas sim ela realmente se mostrou, ela tirou a máscara, mostrou realmente o que ela é. E esses homens de Deus, eles, nesses sentidos, eles realmente mostram o caráter deles. Eles mostram o caráter deles de homem de Deus, a qual Deus levanta. E no meio da política, vemos pessoas que tanto são homens de Deus, quanto que não são. Tem pessoas que eram cristãos, que se envolveu na política e se desvirtuou. Mas eu conheço pessoas que também que são cristãos, estão no meio da política e continuam sendo homem de Deus. E como eu disse no começo, precisamos dessas pessoas em prol da igreja. E é interessante assim, que, por exemplo, Moisés ele teve uma vida completamente luxuosa, ele tinha tudo o que ele queria na casa ali de Faraó. Porém, Deus levanta ele, chama ele para governar um povo, libertar um povo. E toda a trajetória da vida dele, depois desse tempo, ele nunca cai, ele nunca se desvirtua, ou nunca adora outro Deus, nunca volta atrás, pensa, não, podia ter ficado na casa lá de Faraó que está tudo bem. Mas vemos esses homens de Deus na frente do governo, governando e com louvor. Tanto que ele louvou, tanto que ele governou tão bem, que ele prepara Josué para governar o povo assim depois de sua morte. Ele prepara tão bem Josué, que Josué também conclui a vida inteira dele com louvor. Então, sempre, desde o Antigo Testamento até no Novo, vamos ver Deus levantando homens, e isso acontece hoje. Deus levanta homens para meio político. Então, o cristão pode ser político? Pode, com certeza. Em nenhum momento a Bíblia fala que não pode. Pelo contrário, eu acredito que Deus levanta homens, sim, para poder governar. Para fazer política, não politicagem. Não, politicagem não. Para fazer política. Ajudar o próximo, ajudar quem precisa. Entendeu? E como o pastor disse, um político precisa ter amor ao próximo. E o amor só vem de Deus. O amor não vem de outra coisa. Deus é amor. Então, se não tiver amor, não tem como trabalhar em prol da população. Vamos ver esse tipo de corrupção. É uma pessoa que não tem amor. Roubar dinheiro de pessoas que precisam. Pessoas numa alta escala da política, vendo outras passando fome e dar risada. Entendeu? Essa pessoa, para mim, não tem amor. E só tem amor se tiver Deus na vida. Então, precisamos de cristãos. O cristão pode se envolver na política. E precisamos dessas pessoas para estar ajudando a gente. Você citou aí José do Egito, né? José do Egito, ele foi o quê? Ele foi governador. Governador. Isso. Ele foi então, governador. Assim, nós vimos que pode fazer, né? O cristão pode ser político e pode ser um excelente político, desde que ele tenha temor, né? Exatamente. Temor a Deus, temor à palavra de Deus. Então, o cristão pode ser político. E assim, nós vimos a palavra de Deus, ela nos dá esse amparo, né? Porque Deus, ele levantou homens aí para governar. E é que nem nós falamos, né, nós comentamos no começo que dos políticos, né, e das pessoas, o caráter da pessoa, né? A pessoa tem um caráter e aí com o poder esse caráter aí vai se revelar quem a pessoa é. Exatamente. Então não é que ele se tornou corrupto
por causa da política. Na verdade, a política só revelou quem ele é, né? Então, assim, vimos aí também que a Bíblia, né, ela relata aí dos governantes, como José, que com excelência, ele teve mesmo o cristão, o não cristão, o político, e nos dias atuais, e quanto na Bíblia, José ele foi tentado. Coube a ele ceder ou não. Ele preferiu não ceder. Senão ele poderia ter cedido lá para a mulher de Potifar. Poderia ter colocado tudo a perder, né, pastor Zé Antônio? Sofreu a consequência, mas foi vitorioso. Foi vitorioso. Então, assim, trazer para nós, para nossos dias atuais, a tentação que vem para ir para o político, ela vem para nós. Para nós como pastores, sim, como os que defendemos a bandeira de Cristo, a mesma tentação. Somos tentados todos os dias. A oportunidade, ela vem. Cabe, né, a nós o que vamos escolher. O que queremos ser. Exatamente. Então, assim, se José do Egito ali, ele tivesse cedido ali, né? Ah, mas a mulher deu de cima dele. Tudo bem, ela tentou ele. Então, ele foi tentado. Então, a oferta, ela veio para ele. Então, aí a Bíblia relata, José aí foi vitorioso, venceu, mas ele sabia onde ele queria chegar. Então, para a promessa, muitas das vezes aí temos a promessa de Deus, mas para ela acontecer na nossa vida, devemos ser fiel. Somos fiel a Deus. A promessa chega. Então, temos tudo aí para dar certo. Então, vemos aí os cristãos falar assim, eu não gosto de política. E generaliza na política num todo, né? Eu não aceito política, eu não quero nem ouvir falar de política, e estamos aí negligenciando o que está na nossa mão, e temos o direito de votar, de escolher, fazer a escolha certa, e muitas das vezes não usamos isso aí a favor do bem. Por quê? Por não ir votar, porque queremos generalizar tudo, né? Colocamos tudo dentro de um balaio e nos corrompemos por sermos corrompidos o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Então agora vamos prosseguir aí para frente aí. Temos aqui mais algumas perguntas. Deus pode chamar alguém para ser político? Pode sim. Deus pode chamar alguém sim para ser político. Eu vou ler um versículo aqui em Deuteronômio 1:13, que diz assim: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Deuteronômio 1:13. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu, o Senhor, os colocarei como chefe de vocês. A própria Bíblia diz que não há nenhuma autoridade se não for constituída por Deus. Então, mediante essa palavra, a gente vê que tudo que acontece na terra é sobre a vontade de Deus. É Deus que constitui os governantes. E por que ele não poderia escolher um governante que seja cristão para poder atuar, né, no governo do nosso país, no governo da nossa cidade, enfim, para governar? Deus pode escolher sim. Deus pode levantar uma pessoa aí com... Agora Deus escolhe sim a pessoa certa. Por que Deus escolheu José para ser governador do Egito? Porque Deus sabia que José, ele ia ser um governador perfeito. Deus sabia que José, ele não ia ceder às tentações. Deus sabia que José, ele ia fazer a sua vontade. Visto que a trajetória de José, nós vemos que José ele passou por todas as dificuldades, por todas as tentações, por todas as diversidades, mas ele não negou a Deus. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, por exemplo, ele estava ali sozinho. Ele tinha motivos para poder negar a Deus. Primeiro porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele estava numa terra estranha, sozinho, abandonado. Ele poderia muito bem negar sua fé e podia muito bem, ele já estava com
tudo na mão de Potifar, as finanças, o poder já estava tudo na mão dele. Agora ele ia ganhar a confiança da mulher, ele ia ser destaque. É o que fazem os políticos hoje. Eles compram um, compram o outro, está tudo na mão, eles têm fome de poder, né? Mas José não. O que José fez? José negou a tentação, negou. Ele poderia muito bem ceder e ter as finanças de Potifar, a confiança da mulher, ele poderia dominar. Mas não, ele falou assim, o melhor está por vir, o melhor vem de Deus. Ele não negou a tentação, ele negou a tentação, ele não quis ceder. E o que Deus fez? Deus colocou ele como governador do Egito. Mas veja bem, mas ele passou por um processo. Ele passou por um processo. E quando Deus escolhe alguém para ser político, essa pessoa passa por um processo também. Ele não vai chegar lá fácil de uma forma. Mas eu acredito sim, tenho certeza que Deus pode sim escolher alguém para ser político. Então é interessante, pastor Zé Antônio, Deus pode escolher, mas também nós precisamos nos colocar na posição, né? Exatamente. A pessoa precisa se colocar na posição e aí Deus vai levantar essa pessoa aí para ser um político de excelência. Diferente, fazer a diferença, né? E tem condições para isso, né? Tem condições. Para governar com excelência, para defender a causa, né, com excelência. E isso é importante porque nós vimos que temos aqui referências bíblicas e estamos vivendo hoje nos momentos atuais que é crítico, né? As pessoas já não acreditam mais em política, estão desacreditados. É interessante porque assim, se você falar de político, de polícia, de pastor, é uma classe que no geral está desacreditado. Né? O político as pessoas já não acreditam mais porque estão no nosso país tantas coisas acontecendo, pastores se envolvendo com tantas coisas, policiais também se envolvendo com tantas coisas, e assim, e o que nos resta aqui a olhar para nós, que Jesus ele está voltando, né? E só sobre o versículo que eu li aqui, escolho homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma das suas tribos, e os colocarei como chefe de vocês. Ou seja, nos dias de hoje, como seria isso? Seria os pastores hoje escolher esses homens sábios. O que é a sabedoria hoje? O princípio da sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, trazendo esse versículo para os dias de hoje, era que os pastores hoje das igrejas, de qualquer igreja mundial, escolhessem homens criteriosos, homens sábios, homens comprometidos com Deus, homens que têm realmente amor de Deus no coração, homens que têm amor ao próximo, homens que têm realmente compromisso em fazer a vontade de Deus, rejeitando o sistema, rejeitando tudo de ruim que esteja aí. Aí ele diz assim, escolhe homens assim que eu colocarei como chefe de vocês. É Deus falando isso, é Deus dizendo dessa forma, entendeu? Então fica um recado aí para os pastores. Você quer que realmente existe cristão na política? Escolhe homens sábios, homens criteriosos, homens que realmente obedecem a palavra, homens que realmente têm compromisso com Deus, entendeu? Que Deus vai colocar ele como chefe, está aqui na palavra de Deus, entendeu? Deus escolhe sim, cristão para ser político, Deus escolhe. É verdade, nós vimos que assim, no geral, tanto pastor quanto padre, tudo. Não importa o clero eclesiástico, mas assim, no geral. Né, que nem o pastor Gerson aqui, ele coloca que ministros católicos, evangélicos, todas as classes, e como eu coloquei aqui, pastores, policiais e políticos, estão caindo numa descrença por causa do envolvimento negativo que eles estão se envolvendo, deixando se corromper. Por falta do conhecimento. Aí eu vou na palavra de Deus lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, aí fala bem assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Foi o que o Senhor colocou. O Senhor falou de conhecimento. Exatamente. Então, se nós escolhemos uma pessoa, vejamos bem, eu vou escolher o Jonathan aqui,
cooperador, irmão Jonathan, para ser um governador. Mas qual que é o conhecimento que ele tem de política? Que nem ele relatou que de política ele não conhece muito, não entende muito. Aí eu vou escolher, não, você vai representar o povo de Deus lá, você vai representar o povo no geral. Não estou falando assim, vai representar os crentes. Não é isso que eu quero dizer, porque assim, se ele entrar lá para ser um governador, para ser um vereador, um deputado, um presidente, ele vai governar para o povo. Independente do clero. Exatamente. Aí tem pessoas que falam assim, não, vai representar a classe A, a classe B no mundo evangélico. Não é isso. Porque a partir do momento que ele entrou lá, ele governa para todos. Independente do clero da pessoa. Então, mas se eu vou escolher ele porque ele é membro da minha igreja. Aí eu vou escolher ele para governar. Só que não tem conhecimento político. Não gosta de política, ele vai por obediência a mim. Aí é o que acontece que dá as coisas erradas. Exato. Aí é onde que dá o erro, porque ele vai obedecer a mim e não vai obedecer às leis que foi ali atribuída a ele reger. Exato. Então esse é o perigo de nós, quem nós vamos escolher. Então, podemos escolher? Sim, podemos. Mas que nem o pastor Zé Antônio colocou, com sabedoria. Aí nós vamos aqui no livro de Osés, né, Deus fala que o povo foi destruído por lhe faltar conhecimento bíblico, porque tudo o que nós precisamos, nós temos aqui. Temos. Na palavra de Deus. Estamos, é um tema assim, bastante complicado de nós falarmos de política, porque está defasada a política, por causa da corrupção, né? Mas só que vem de encontro aos nossos dias atuais. Se nós trazemos para os nossos dias atuais, estamos sendo destruídos por falta de conhecimento, estamos sendo apedrejados por faltar conhecimento. Exato. Porque defendemos bandeira, colocamos pessoas em cima do púlpito da igreja. Podemos colocar, sim, eu coloco, eu ponho, eu não nego isso, eu coloco em cima do púlpito. Mas assim, agora vocês têm que fazer isso. Irmão, ninguém tem que fazer nada. O povo, ele é livre. E uma que o voto, ele é secreto. Agora não posso eu, como pastor, obrigar o pastor Zé Antônio, você tem que votar no A. Chegar para o João, você tem que votar no B. Não. Pode aconselhar. Posso aconselhar. Então, antes eu nasci num lar cristão. Então eu me recordo que os irmãos do meu pai, como pastor, os irmãos iam procurar ele. Pastor, qual que é a sua opinião? Em quem nós devemos votar? E nós vimos que nos dias atuais já não tem mais isso. Não tem. Não tem. Porque os líderes eclesiásticos tomam-se uma bandeira e impõem, e isso não é certo, isso não é correto. Isso não é fazer política. Isso aí é politicagem. Exatamente. É politicagem. Tanto eu sou pastor de uma igreja. E se chegar aqui um político aqui da direita ou da esquerda, eu vou apresentar ele. Agora cabe aos irmãos escolher o voto. Se os irmãos chegar para mim, pastor, qual que é a sua opinião? Eu vou dar a minha opinião para ele. Mas ali no particular. Agora no geral, eu vou apresentar no geral. E o voto ele é secreto. Você vai lá e faz a sua escolha. Então nós devemos buscar de Deus, pedir a Deus, orientação de Deus, para que nós possamos fazer a escolha certa. Dia 15 de novembro, né, fazer a escolha certa. Em quem vamos escolher? E quem vamos escolher? Buscar saber também, né, do candidato. O que ele defende, né? Defende. Esses meses atrás, um candidato aí, pré-prefeito, ele mandou mensagem para mim. Ele falou assim: Jonathan, boa tarde, tudo bom? O que Indaiatuba precisa mudar? O que você acha? O que você pensa? Falei: boa tarde, tudo bom, querido? Primeiramente, eu preciso saber qual que é o seu projeto de governo aqui em Indaiatuba. Quais são as suas ideias? O que você imagina que precisa mudar? Porque eu pedir e eu falar, para mim não serve nada. Para ele não serve de nada. Entendeu? Porque é só mais um que falou o que precisa. Mas eu preciso saber do que o candidato tem de ideias para trazer para a gente. Não parece que foi uma jogada inversa, né? Que é eu que vou mudar alguma coisa. Não, é os candidatos que vão mudar alguma coisa para a gente. Vai ser um representante nosso lá. A resposta foi que ainda não tinha um projeto de governo ainda estruturado e que assim, quando tivesse, entraria em contato. Até hoje estou esperando, não mandou.
Aí no dia 15 você decide. Exatamente. Quem te mandar um... Agora imagine se eu voto numa pessoa dessa, que ela necessita da população. Lógico, a gente tem que dar sugestões, temos que sugerir algumas mudanças, né, porque a gente que está no contexto aqui da cidade, mas, primeiramente, um candidato ele precisa ter na ideia dele, ele precisa saber o que está acontecendo na cidade também, o que precisa mudar, e ele estruturar um projeto de governo e falar assim, meu projeto de governo é esse, o que você acha, o que eu posso mudar, o que você daria de... você me indicaria poder fazer alguma coisa também? Então, precisamos, porque para mim foi uma pessoa despreparada que falou comigo. Já não tem meu voto, é uma pessoa despreparada. Entendeu? Se ela pelo menos respondesse para mim na hora, não, o projeto de governo é esse, tal, vou fazer isso, aquilo. Mas não, ela falou assim, não, a gente não tem um projeto de governo estruturado, as eleições estão aqui já, em novembro, mês que vem. Agora imagina, um candidato a prefeito, né, o candidato a prefeito que um mês antes não tem um projeto de governo estruturado ainda, e vai fazer isso quando? Quando acabar o mandato, se ele foi eleito? Então devemos sempre buscar informações sobre o candidato também, é muito importante isso, saber da conduta da pessoa, nós como os cristãos, ainda mais, saber sobre a conduta, saber se essa pessoa ela tem uma conduta. Eu não falo que precisa ser cristão, mas a gente está conversando aqui. Assim como dentro da igreja existe o trigo e o joio, na sociedade também, dentro da política também. Existe o trigo e o joio dentro da sociedade e dentro da política. Tanto que lá em Brasília, o que é lógico, a mídia ela enfatiza aqueles que só fazem coisa errada. Mas existem pessoas que fazem coisas boas, que ajudam a população. E isso não é evidenciado porque não dá um ibope para a sociedade, né? O que dá a notícia é a pessoa que só fez coisa errada. Então ela vai colocar a pessoa que fez coisa errada. Mas também desse meio, eu acredito ainda que nessa meia dúzia de pessoas erradas, existem muitas pessoas boas lá dentro. Entendeu? Então devemos buscar saber, buscar o conhecimento. Hoje, nossa, a gente tem um celular que você faz tudo. Você pesquisa sobre tudo. Coloca no Google, há 20 anos atrás, isso não era possível. Não. Antigamente, há 20 anos atrás, o candidato parava com um caminhão aqui e ficava falando um monte de coisa e todo mundo acreditava e votava nele. Hoje não, hoje está todo mundo um pouco mais assim, influenciado pela internet, pela mídia, e que cada indivíduo pode ir buscar sobre o candidato, sobre o que essa pessoa fez, o que ela não fez, entendeu? A vida dessa pessoa, qual que foi a conduta dela, entendeu? Não precisa ser cristão, mas, por exemplo, eu defendo uma linha tradicional. Eu defendo a linha tradicional, que um homem casa com uma mulher, tem uma família e tudo mais. Você, é isso que eu defendo? Vou ver se esse homem condiz com isso. Se não, eu vou ver também qual que foi a trajetória dessa pessoa, se ela tem estudo, entendeu? Que é muito importante também, uma pessoa que, no mínimo, para ser candidato, tem que ter o ensino médio completo. Eu não entendo que uma pessoa, assim, isso é meu ponto de vista, que uma pessoa possa governar sem antes ter uma instrução básica, né, de intelecto. Lógico que pode haver pessoas que assumiram cargos e governaram muito bem, entendeu? Mas eu entendo dessa forma. Então eu vou ver essa pessoa, o que ela fez, o que ela estudou, qual foi a gente vê hoje o presidente dos Estados Unidos, ele é bilionário, entendeu? Ele não é uma pessoa qualquer, fala assim, não, levantou um homem lá e assumiu a presidência. Não, ele foi muito bem instruído na vida dele e chegou à presidência, assim como outros presidentes também. Eu entendo dessa forma, mas primeiramente precisamos buscar entender o que o candidato tem para nos oferecer e ver se aquilo condiz com o nosso pensamento de que possa haver na cidade, no estado, no país, no contexto geral. E também com a nossa regra de fé, né? Sim, com aquilo certeza. Que nós defendemos, se defendemos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, a nossa base, né? E, então, se nós defendemos isso, é por isso que é importante a escolha, é por isso que é importante nós olharmos com o cuidado, né, com esse olhar. E o que o pastor Gerson ele coloca aqui, pedir votos de forma direta ou indireta na igreja é proibido por lei. Qual a opinião de vocês? Na minha opinião, assim, eu não sou de acordo chegar em cima do púlpito da igreja e ficar pedindo voto para candidato.
Fazendo comício em cima lá do púlpito da igreja, né, para o candidato A, para o candidato B, né? E por quê? É que nem eu já coloquei aqui. E vem de encontro também com a próxima pergunta aqui, que a gente fala sobre o cristão pode ser de direita ou de esquerda. É tomar partido em cima do púlpito da igreja, né, para A ou para B, para benefício próprio. É que nem o pastor Zé Antônio colocou no começo da abertura aqui desse programa, da gente, que o político ele governa para o povo, é para servir o povo, né? Então, se ele, a partir do momento que ele é de direita ou ele é de esquerda, ou que ele pede voto em cima do povo, porque ele tem interesse próprio para ele, né? É o interesse dele que vai ser governado. Então, aí a pessoa vai ficar já amarrada, já, né, com esse político vai ficar amarrado com essa pessoa, porque fez um compromisso ali em cima de um púlpito de igreja, e hoje é como a gente estamos aqui para defender, o voto ele é secreto, é individual, então assim, cabe à pessoa conscientizar, né, referente ao voto, como que ela vai, é o seu poder de decidir sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre o seu país. Então está na sua mão. Então muitas das vezes, que nem nós lemos lá em Oséias, lá, capítulo 4 e 6, que somos destruídos por faltar conhecimento. Exato. Conhecimento tanto bíblico, principalmente bíblico, como secular também. Como circular, que nem o Jonathan colocou, né? Eu me recordo que eu fui fazer uma faculdade, e após essa faculdade aí, abriu minha mente de um tal jeito que eu tinha um olhar, e depois o meu olhar já se voltou, já ficou mais aberto, porque eu tive uma noção do estudo que eu fiz em cima do que eu estava trabalhando. Então é interessante, é muito interessante. E a Bíblia é bem categórica quando fala que o meu povo é destruído, nós estamos sendo destruídos por falta de conhecimento. E às vezes a pessoa tem um conhecimento circular, que ela vai na escola, faz uma faculdade, é formada, tem aí 2, 3 faculdades, mas está faltando conhecimento bíblico. Fez o estudo, estudou, fez aí uma faculdade teológica, bíblica, mas mesmo assim não tem o conhecimento. E a pergunta que você fez, se o cristão pode votar na esquerda ou na direita, né? Mas os ouvintes que estão nos ouvindo, tem muita gente que não tem o conhecimento sobre o que é esquerda e o que é direita. Entendeu? Então, procura saber, você que está nos ouvindo, né? Procura saber qual é o segmento da esquerda, qual é o segmento da direita. Você não vai achar nem na esquerda algo perfeito, e você não vai achar também na direita totalmente perfeito. Mas você vai achar com certeza que ambos os lados são muito diferentes, tá? E a diferença aí é o que vai fazer você decidir o seu voto. Se você vota na esquerda ou na direita. Porque principalmente os princípios cristãos, né? O princípio cristão, ele tem por objetivo algo que não é pecaminoso. A gente sabe que existe muita ideologia pecaminosa hoje. Existe muitas pecaminosas. Então o que nós temos que ver? Você tem que buscar um conhecimento sobre o que é a esquerda e sobre o que é a direita, né? E você mesmo fazer seu julgamento. Agora, nós como pastor, como liderança de igreja, a gente não tem como obrigação de induzir o nosso povo a votar naquela pessoa que nós queremos. Nós podemos simplesmente dar um norte, dar um segmento, mostrar, né, aquilo que realmente certos candidatos podem apresentar de bom ou de ruim, mas a decisão, ela fica, porque a própria legislação nossa, a própria lei, nos garante o voto secreto. Sim. Entendeu? O voto ele é secreto, o voto ele não é para ser exposto, né? Que nem o pastor falou aqui agora no comentário que a lei não protege a gente como pastor ficar pedindo voto em cima do púlpito. Não. Um candidato chega na igreja, é ético a gente receber ele como autoridade,
Principalmente se ele já é eleito na cidade, né? Sim. Ele é uma autoridade da cidade. Então a gente vai, eticamente, a gente chama ele, dá um lugar de destaque, entendeu? E depois que a gente termina a reunião, o nosso culto a Deus, o nosso louvor, aquilo que nós fomos fazer de primazia ali naquele lugar, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Somos nós. Entendeu? Aquele lugar é um lugar de reunião. Aonde depois que nós mudamos aquele lugar, por exemplo, lá pode ser um salão de festa, lá pode ser o que for, mas a igreja somos nós, né? Então não vejo nada demais de receber um candidato na igreja, dar a ele um lugar de destaque, porque isso é bíblico, né? É bíblico. Isso é bíblico, você dá honra a quem merece honra, entendeu? E ali, a gente como nós somos um país democrático, dá oportunidade a todos para falar sobre a sua pessoa, não para pedir voto. Né? Sim. Ninguém pode pedir voto para ninguém dentro de uma igreja. Não, a pessoa sempre vai ser apresentada, ele vai falar algo de si e o pastor pode orientar, mas não pedir voto, né? Agora, se você quer saber realmente sobre esquerda e direita, que não dá tempo para nós falarmos aqui hoje, procura no Google, na internet, tem manual para isso, tem tudo. E você vai se adequar. O que a esquerda prega, o que a direita prega. Aí você se molda ali melhor e procura um candidato ali onde você procura se encaixar com o seu perfil cristão. Não é verdade? Sim, e o importante, pastor, de tudo isso, igual o senhor colocou, pastor Zé Antônio, é a influência que um pastor tem sobre o povo. Exato. Porque assim, nós somos líderes. Somos líderes, você pode ser um pastor, você pode ser um líder de jovem, uma líder de mulheres. E você pode procurar o seu pastor para falar sobre o que é esquerda e o que é direita. Sim. Né? Sim. Porque o seu pastor, ele está apto para falar isso para você. Procura ele vai falar assim, o que é ser esquerda, o que é ser de direita. E o pastor vai te orientar, vai te mostrar qual que é a ideologia da esquerda, qual o seu segmento, enfim, aí você vai se enquadrar e você vai ver aquilo que realmente se enquadra num perfil cristão ou não. Porque realmente a gente que somos cristãos, a gente tem que defender as nossas bandeiras. Com certeza. Nós temos que defender as nossas bandeiras. Por quê? Os princípios bíblicos é inegável. Primeiro que o princípio cristão já está provado que no mundo inteiro é o princípio cristão que mantém a ordem. É o princípio cristão, é o amor ao próximo, entendeu? É a igualdade. Embora queiram apagar isso, entendeu? Queiram apagar isso, mas é mentira. O princípio cristão, ele é o que mantém o mundo vivo. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. É verdade. Qual que é a propriedade do sal? A propriedade do sal é conservar. Porque antigamente não tinha geladeira. Sabe como é que eles conservavam a terra, pastor? Conservava a carne, as coisas perecíveis? Com sal. Com sal. Até hoje nós temos isso, essa técnica. Então, Jesus naquela época... Eu cheguei a ver isso aí já. Entendeu? Jesus usou essa técnica naquela época, porque não se tinha geladeira, eles conservavam as coisas perecíveis com sal. Então, Jesus nos chamou, né, que nós somos o sal da terra. São os cristãos nessa terra que conservam essa terra ainda um pouco pura. Entendeu? Então, nossa ideologia é cristã. Entendeu? O nosso segmento é cristão. Então você procura o seu pastor vai te ensinar o que é esquerda, o que é direita, e aí você vai entender em quem você tem que votar, tá? Agora, tem muitas pessoas que mesmo às vezes não seguem uma igreja, mas não tem pensamentos ruins, né? Sim. Não tem pensamento ruim. Mas eu volto a dizer, um pastor, que nem a Bíblia nos ensina, né? Um pastor, ele deveria escolher dentre, né, a sua membresia, homens íntegros, homens que tenham sabedoria, conhecimento, para poder se destacar, para que mais lá na frente a pessoa pode se apresentar à política e Deus escolher. É nesse sentido que Deus escolhe. Se posicionar, né? A pessoa se posicionar. Entendeu? Interessante que assim, cabe a nós como cristão a responsabilidade de nós orarmos, que a Bíblia nos orienta a isso, né? Orar pelas autoridades que é constituída por Deus, de nós orarmos, porque nós temos uma responsabilidade muito grande a esse respeito, porque temos o conhecimento bíblico. Aí nós encontramos bastante cristãos que generaliza que a política é do diabo.
Isso, é a mesma coisa quando chegou a televisão. A televisão chegou e disse, é do diabo. De tanto os cristãos falar que é do diabo, o diabo tomou posse e está aí. Agora vai lá fazer um programa evangélico. Agora, para nós fazermos programa na televisão, tem que pagar uma fortuna. Entendeu? É a mesma coisa política. Nós estamos falando que a política é do diabo, e não nos oferecemos, não nos colocamos à disposição, e só colocamos. E Deus é obrigado a colocar esse povo lá, porque é Deus que coloca esse povo lá. Então, a gente que não se apresenta como uma opção, entendeu? Com caráter, com ideias de divina, de sabedoria, para que a gente podemos entrar lá. E o cristão tem que pôr na cabeça que política faz parte do mundo, política faz parte da nossa vida. Enquanto nós estivemos nessa terra aqui, a política faz parte da nossa vida. Faz parte. Entendeu? Então, melhor, que nem o irmão citou aqui, feliz a nação cujo Deus é O Senhor. o Senhor. Entendeu? Já pensou dentro de um congresso nacional, a maioria de pessoas lá que teme a Deus, que obedece à palavra de Deus, esse mundo não seria mais melhor? Bem melhor? Não seria bem mais dirigido? Quer governar para o povo, mas realmente, né? Quer governar com o povo? Pensa realmente nos princípios do povo, se coloca no lugar do povo, né? Porque ter amor e misericórdia é você se colocar na dor do outro. Isso é ter amor e misericórdia, entendeu? É você ajudar aquele que não precisa. Então, se nós cristãos, né, se apresentarmos diante de Deus dessa forma, Deus vai nos colocar lá. Vai. E Ele manda escolher entre vós pessoas sábias, coerentes, né, pessoas com sabedoria, para que eu os coloque lá. Quem vai colocar lá é Deus. É verdade. Então nós convidamos aí todos os cristãos, todos, os católicos, todos vocês, no dia 15 de novembro, você ir lá votar. Ir lá fazer o seu voto, deixar o seu voto lá, escolher com consciência, né? Não estamos convidando você a votar em A ou em B, Isso. mas estamos convidando você a ir votar. Por quê? Estão se pregando que a política, eu não gosto de política, a política é do diabo, e não é do diabo. Não é. Não é. É que nem o pastor José Antônio colocou aqui. Se pregavam que a televisão era do diabo, que era pecado, tantas coisas. Aí nós pegamos aqui, prestando atenção aqui na conversa do cooperador Jonathan, que no começo ele abriu a sua fala falando que no princípio, né, Deus ali no começo, no Jardim do Éden, né, aí vem a palavra de Deus de encontro a nós, que nós falávamos que a televisão era pecado. Pecado, e o que é pecado? É a desobediência. Você sabe que é errado, que não pode fazer, aí você vai lá e faz, e isso é pecado. Você desobedeceu. Foi o que Deus designou para Adão e Eva, que ele não podia tocar lá na árvore. Então o que ele fez? Ele desobedeceu, então ele pecou contra Deus. Isso. Então, aí distanciou, então é o pecado. Então, se nós chegamos e falamos assim, que a política é do diabo, que a política é um pecado, que está estragando, não. A partir do momento que nós desobedecemos os princípios das leis, aí nós estamos pecando, aí sim, estamos fazendo a coisa errada. Mas então, assim, eu quero convidar você, cristão, católico, você religioso, todos vocês, no dia 15, no dia da eleição que está designado aí na sua cidade, vai lá votar. Faça a escolha certa. Se você, que nem o pastor José Antônio colocou, se você não sabe o que é direita, o que é esquerda, procura aí o seu líder religioso ali, vai lá e pede a opinião dele, vê qual que é a opinião dele, o que ele defende, porque nós precisamos saber o que essa pessoa defende, entendeu? Porque ela vai governar pelo povo, ela não vai, eu vou votar no Samuel porque o Samuel é cristão. Mas de repente, aí chega lá o Samuel não vai defender a causa como cristão. Então, porque ele não tem princípio, porque não é a política, que nem o Jonathan colocou, que vai corromper. Simplesmente a política vai revelar quem a pessoa é. O poder vai revelar quem a pessoa é, porque ela com o poder na mão, com o poder da caneta, porque ela vai lá fazer lei, o vereador lá ele vai votar as leis, e aí a caneta está na mão dele. Aí ele vai se revelar o que realmente ele defende. Exatamente. Então, assim, é um momento de conscientização. Então, convidar. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil,
pegou todos nós, pegou a nação no geral, não estou falando de Brasil, pegou todos os países, essa pandemia que veio. Então assim, mas eu sei que eles vão colocar lá os cuidados necessários para a pessoa votar, cuidado de higiene, os cuidados necessários que a pessoa precisa tomar para poder ir lá votar. E mais assim, não deixe de votar. Estão pregando aí, eu já ouvi, já chegou no meu WhatsApp, as pessoas mandando mensagem para ninguém ir lá votar no dia da eleição, porque vai cancelar a eleição. Isso não é verdade, não é verdade, porque tendo lá um voto válido, a pessoa ela é eleita, porque fala de votos válidos. Então, se você deixar de ir lá votar, porque fazer o seu protesto, eu não vou votar, e tem muitos cristãos indo nessa, e não é dessa forma. Então, procura se orientar direito. Então, aí, cuidado com as fake news. Aí, agora, nós vamos passar por um momento que as pessoas vão denegrir, um candidato vai denegrir a imagem do outro, que nem o Jonathan colocou. Ao invés dele colocar uma proposta de governo, uma proposta que ele defende, o que ele defende, ele vai denegrir a imagem do outro. E não é por aí que nós vamos escolher o candidato. Se ele vai denegrir a imagem do outro, é porque ele não tem proposta. Então ele não serve para governar para nós. Então esse é o cuidado. Não deixe de votar. Nós como cristãos devemos exercer o nosso papel. A Bíblia fala para nós orarmos pelas autoridades que é constituída por Deus. Então esse é o cuidado que nós temos que tomar. Dentro dessa visão que o pastor falou, de falar que política é do diabo, acho que a pessoa tem que começar um pouco a se voltar para a Bíblia e começar a ler, estudar um pouquinho mais, porque Romanos capítulo 3 fala assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, Paulo deixa claro que toda autoridade ela vem de Deus, toda autoridade é constituída por Deus. E vamos ver isso no parâmetro bíblico, do começo ao fim, porque esquecemos, de que quem foi o primeiro governador aqui do mundo? Foi Adão, mediante Deus. Deus deu a graça para ele e falou assim: você vai governar sobre tudo, todas as coisas. E também esquecemos quem vai ser o último governador da terra, no fim de tudo. Esquecemos quem que vai ser. Porque o que me parece é isso, a pessoa falar que política é do diabo, o cristão não pode se envolver em política. Esquecemos que o último governador, o último rei que vai existir aqui na terra vai ser Jesus Cristo. Ele vai voltar e vai governar sobre toda a terra. Então, dentro do parâmetro bem do começo ao fim, Deus é sobre todo, Ele está sempre sobre toda a política, todo ato de governar, e é uma coisa que foi constituída de Deus. Por isso que vai começar por Ele e terminar por Ele. Entendeu? Então, eu entendo dessa perspectiva a política nossa. Lógico que temos tanta coisa no meio pela corrupção do homem, mas enquanto o governo ser liderado por homens, vai ter erro, vai ter falha, porque nós somos falhos, nossa natureza é corrompida pelo pecado. Mas vai vir um homem que vai governar e vai ser um governo perfeito. Então, sempre devemos lembrar disso. Eu vou deixar aqui mais uma última pergunta aqui, que já está encerrando o nosso tempo já. Passa rápido. Passou rápido. Qual o perigo do envolvimento do cristão na política? O grande perigo do envolvimento do cristão na política é ele entrar na política e deixar se corromper. Esse é o perigo. Né? E deixar se levar pelo erro, né? Porque esse é o grande perigo. Porque a politicagem em si, ela não presta. Como eu voltei a dizer no começo, a política é uma arte de governar. A Bíblia fala sobre política. No céu tinha política. Visto que o próprio Satanás que foi expulso do céu, ele pegou o lado contrário, mas ele teve a oportunidade de não se corromper. A soberba entrou no coração dele. Ele foi reprovado. Então, para nós, o cristão, o perigo de se envolver na política é exatamente ele deixar se envolver com ele. Simplesmente isso. Se ele for fiel a Deus,
Se ele tiver um coração voltado ao Senhor e ter no coração de enfrentar qualquer dificuldade, mas não desobedecer, não entrar pelo erro, ele vai conseguir vencer. Agora, o grande perigo do cristão na política é ele se envolver com o erro. E se ele ceder uma vez, já era. Não, se ele ceder, é uma coisa contaminada, né? Uma vez que entrou no coração, ela expande. É que nem a Bíblia fala, não deixando nascer nenhuma raiz, né, de amargura no coração. Porque uma raiz que nasce no coração, o coração é o coração onde nasce todas as coisas. A Bíblia diz que é onde procede as coisas da vida, né? Então, se ele deixar nascer uma raiz dentro da política de algo, de erro, de corrupção, acabou. Esse é o perigo. Agora, se ele entrar na política defendendo as bandeiras da verdade, defendendo as bandeiras da obediência, defendendo a bandeira do amor, defendendo a bandeira do próximo, enfim, né, fugir do erro, ele vai e ninguém vai vencer, ele vai ser vitorioso, ainda que seja perseguido, porque você defender a bandeira da verdade, a bandeira do amor ao próximo, é a bandeira de Deus, e quem está do lado de Deus não perde. É verdade. Às vezes, aos olhos do homem lá, está perdendo, mas não está, é o tempo de Deus, lá na frente ele vai ter a grande vitória. O galardão vem. Tá? Então, você que é político, que está engrenado na política, você que é crente, está engrenado na política, não deixe se corromper, porque a corrupção do crente dentro da política é a ruína, e nós vemos isso na trajetória de história de político aqui dentro da nossa cidade, políticos que poderia ser próspero aqui dentro, hoje está em decadência, é inelegível mais, né? É verdade. Porque se corrompeu, né? Você que é crente e é um político, está pensando numa vaga ali no legislativo, pense positivo, pense em Deus, entra ali fortalecido pelo Espírito Santo, não deixe se corromper, entra ali para fazer o bem, a vontade de Deus na vida daqueles que precisam. Na sua opinião, qual o perigo, Jonathan, do cristão? Basicamente é isso, se contaminar com a corrupção alheia. Entendeu? Se um homem entra lá com os princípios que eu acredito, princípio bíblico para o cristão, não se nega, princípio não se nega. Entendeu? Princípios você carrega ao longo da vida sem negar. Então o princípio cristão é ser honesto, né? O princípio cristão é ser um homem de bem, verdadeiro, amar o próximo, amar amigo, assim como o pastor falou, amar os inimigos também, que é a coisa mais difícil do mundo, né, parece, que é amar o inimigo. Mas o perigo é a corrupção, o perigo é se contaminar, entendeu? É quase que um caminho sem volta, a pessoa que se corrompe, entendeu? Porque a pessoa ela começa a se envolver numa coisinha, como o pastor falou, vai crescendo, brota uma raiz, vai fazendo uma coisinha, vai fazendo outra, aquela raiz vai ramificando, até crescer numa árvore gigantesca, né? Ao ponto de chegar uma pessoa e cortar, entendeu? Então, o perigo é a corrupção, mas como eu já disse, a corrupção, a pessoa ela só vai se corromper, ela só vai se desvirtuar, não porque ela virou um político e não porque ela assumiu um poder, entendeu? Isso já é um princípio da pessoa. Se ela se corromper ou se ela se desvirtuar, é porque ela só realmente mostrou o caráter dela, entendeu? Mas o cristão genuíno, ele vai entrar, ele vai seguir os princípios dele. Não só cristãos, também tem pessoas que têm princípios que não são cristãos, que não negligenciam. Aquele tipo de pessoa que você olha assim, nossa, essa pessoa é boa, tal, faz isso. Só falta ser crente, né? A gente costuma falar, só falta ser crente. Mas pessoas que não negociam princípios. Eu sigo bastante pessoas no YouTube, no Instagram. Tem um policial, que eu sigo ele não é cristão, mas ele não nega os princípios dele. Né? Os princípios ortodoxos que ele aprendeu com o pai e a mãe, mas ele não nega. Entendeu? Ele tem isso enraizado, germinado, frutificado dentro do coração dele, e ele não nega. E a mesma coisa todo ser humano. Não podemos negar princípio por causa de poder, por causa de luxo, ou alguma coisa desse tipo. Então, o maior perigo é isso, a pessoa se contaminar com a corrupção. Mas devemos levar em conta
que se essa pessoa se contamina e se essa pessoa se corrompe, é porque ela não tem os princípios estruturados dentro dela, ou porque, na realidade, ela nunca teve princípio, entendeu? Ela sempre se deixa levar pelas coisas da vida. Então, por isso que devemos sempre ter pessoas que são cristãos, ter princípios bíblicos, entendeu? Que é a nossa visão, que a gente está conversando aqui entre cristãos, entendeu? Mas não que não esteja pessoas que tenham princípios. Mas, então, o político que seja cristão tem que se abster, tem que não compactuar com corrupção ou alguma desvirtuação quando está em um período de governança aqui, independente de ser cidade, estado, país. Então, eu acredito que o maior perigo é esse. Mas o cristão que está bem estruturado, que tem uma base bíblica, que tem Deus no coração, dificilmente vai se corromper. Amém. A Bíblia fala que é necessário que o escândalo venha, né? Mas aí daquele por onde vier. Então, nós vamos aqui já para as considerações finais. Pastor José Antônio, faça aí os seus agradecimentos, as considerações. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Uma boa conversa aqui nesta manhã de domingo, juntamente com o pastor Samuel, o cooperador Jonas. E foi um bate-papo muito alegre, muito feliz aqui, né? E eu reforço aqui o que o pastor Samuel vem falando. Você, cristão, não deixe de votar. Ah, pastor, mas não tem nenhum candidato bom. Procura o menos ruim. Eu acho que você vai achar um menos ruim lá e vai e exerce o seu voto. Porque a Bíblia diz que nós temos que cumprir a lei. Cumprir a lei. Nós temos que cumprir a lei, nós temos que obedecer às autoridades. E vamos lá, vamos fazer a nossa parte de cidadão. E democracia é isso, né? Democracia é você ir lá e votar. E que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, né? E até uma próxima oportunidade. E que a paz de Cristo esteja no coração de todos vocês. Amém? Jonathan, faz aí as considerações. Gostaria de agradecer também os pastores aqui, o Sr. Sidney, a todos que estão em casa ouvindo, e que possamos ter a mente aberta, né? E sempre buscarmos informação sobre política, sobre em quem votar, sobre candidato, entendeu? Como o pastor disse, que votar no menos ruim, né? Perfeito só Cristo. Perfeito é só Cristo. Então devemos buscar aquele que realmente compactua com as suas ideias, entendeu? Buscar aquele você não votar naquele que foge muito do seu tipo de pensamento, entendeu? Porque perfeito é só Cristo. Então devemos sim sempre estar falando sobre isso, conversando, não influenciar de forma direta as pessoas em algum candidato específico, mas sim temos o dever de orientar pessoas que são mais leigas, né, pessoas que não têm muito entendimento. Por exemplo, eu não tenho entendimento muito de política, já o pastor Samuel tem. Então, ele tem o dever como cristão, tem o dever como cidadão, né, porque nós temos 2 CPF, né, temos o CPF de Cristo e o CPF individual, né, de cidadão. Então, antes de sermos cristãos, nós somos cidadãos, então temos que saber o que acontece no meio da sociedade. Então, eu agradeço a todos que estão em casa. Deus abençoe cada um. Amém? Amém. Quero agradecer a todos também, o pastor Sidney que tem nos acompanhado aí. E agradecer a todos vocês que têm participado conosco. Aí o pastor Gerson também deu as suas opiniões. A irmã Késia, a irmã Silvana. O José, que é conhecido como Jabá, né, que ele tem feito um trabalho grande aí, um trabalho social. E Deus abençoe a sua vida, Zé. E abençoando a todos que... a Adriana também, minha prima, também tem mandado a mensagem aqui participando. Deus abençoe a sua vida. Assim, é um prazer poder ter a participação de vocês, né, através das redes sociais, que mandam suas mensagens. Abraço. Deus abençoe grandemente. Domingo que vem estaremos aqui de novo, né, a partir das 10 horas da manhã, nos reunindo. Vamos ter aí um outro tema que vamos estar abordando. E assim, que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida e da tua vida. Eu quero pedir ao pastor José Antônio para orar aí pelos pedidos de oração, por esse tema que o Senhor tem nos proporcionado. Amém. Vamos orar, você onde esteja aí nos acompanhando, curva a vossa cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, poderoso Pai,
Deus de nosso Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai querido, queremos agradecer por esse momento, Senhor, tão sublime, tão maravilhoso. Esse tema, Senhor, tão importante nos dias de hoje. Tema, Senhor, que vai trazer, meu Deus, o destino dessa cidade, dessa nação. Ó Pai querido, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é aquele que rege, o Senhor é aquele que domina, o Senhor é aquele que conhece o profundo e o escondido. Senhor, mas o Senhor age, Senhor, pelas nossas ações. O Senhor age por aquilo que fazemos. Por isso te pedimos, ó Deus, a tua bênção, Senhor, e a sabedoria sobre cada candidato, Senhor. Cada candidato cristão, Senhor, cada candidato que não seja cristão, abençoa, Senhor. Que cada um deles tenha realmente o propósito, Senhor, de pregar, Senhor, uma boa maneira de se viver nessa terra, Pai querido. O amor ao próximo, o amor, Senhor, até ao inimigo, meu Deus querido, meu Pai querido. Abençoa a política, Senhor, abençoa a política desse Brasil, abençoa todos eles, Senhor, todos os homens que trabalham na frente, Senhor, deste Brasil varonil, Senhor, que temos como gigante nessa terra, Pai querido. E nesse momento, eu quero interceder em prol dos enfermos que estão nos ouvindo, Senhor, Pai querido. Entra com a tua providência, Senhor, estende as tuas mãos santas, porque o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que faz milagre, é o Deus que realiza. A tua palavra diz, ó Pai querido, tudo é possível para aquele que crê. E eu tenho certeza que aqueles que estão ouvindo estão carentes, Senhor, de uma cura, estão carentes, Senhor, de uma realização de um milagre, estão carentes, ó Deus, que uma porta venha a se abrir. Eles creem, Senhor, no teu poder. E eu te peço humildemente, Senhor, entra com a tua providência, Senhor, e traz o milagre sobre esta vida que está nos ouvindo, Senhor, neste momento. Pai amado, te agradecemos por este momento. Abençoa todos nós aqui no estúdio. Senhor, que o Senhor possa nos proporcionar uma outra oportunidade, nos dê um dia de paz, um dia abençoado, um domingo abençoado. E à noite, Senhor, a cada irmão nas suas igrejas, Senhor, dá um culto ali cheio da tua bênção, cheio da tua glória, cheio do teu regozijo, Senhor. É o que nós te pedimos e desejamos para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e um forte abraço a todos.